Boa tarde, pessoal. Aqui é o colóquio da física, né, da UFABC. Hoje nós teremos o seminário do professor Marcos Sampaio, né, apresentando ele um pouco. Ele fez a graduação e o mestrado na USP, fez o doutorado na Universidade de Durham, na Inglaterra, é, fez pós-doutorado na Universidade de Coimbra, na Universidade de Paris, no Instituto, Institute for Particle Physics Phenomenology, no Reino Unido, e Center of Particle Theory em Durham também, em 2018. Foi professor da UFABC e atualmente é professor titular da UFABC. Não, desculpa, foi professor na UFMG e atualmente é professor titular da UFABC. Muito obrigado por ter aceito, Marcos. Muito feliz de ter você como palestrante. Tá legal, Pode obrigado. começar. Obrigado. Então eu vou começar, gente. Eu coloquei aqui, então, eu vou falar sobre simetrias na física. Isso é um colóquio, então ele vai ser informal, né? No final eu vou falar de algumas aplicações mais específicas em física de partículas, mas a maior parte do colóquio ele vai ser informal. Eu comecei aqui colocando umas gravuras do Escher, né, que foi um artista holandês, né, um artista plástico, e ele tem obras que é bastante marcado pela geometria, né? Ele era também um admirador, né, da matemática e da geometria. O Escher, ele nasceu em 1898 e morreu em 72, né? Mas ele viveu no anonimato até 51, quando ele começou a vender aí as suas obras, né? E a partir de 54 é bem marcante, né, a influência de formas geométricas, né, e também da arte islâmica nas suas obras, né. Eu acho que todo mundo já deve ter visto alguns dos quadros, né, do Escher por aí, né. E eu resolvi mostrar porque tem muito a ver com simetria, né. Simetria, então vamos começar a falar, vem do grego, né, simetros, que significa harmonioso ou com proporções regulares, né. Hermann Weyl, né, um grande matemático alemão, físico teórico e filósofo também, ele tem um livro sobre simetria muito famoso, né, um livro acadêmico, e aqui tem uma frase dele, né, Symmetry denotes that sort of concordance of several parts by which they integrate into a whole. Beauty is bound up with symmetry. Né? A gente vai começar, eu vou falar especificamente, claro, de simetria na natureza e mais especificamente nas leis da física, né? Quando a gente fala em simetria, né, é importante em física, a gente tem que se perguntar se é uma simetria exata ou uma simetria aproximada, né? A gente vai falar aqui especificamente em simetrias nas leis da física, e essas simetrias podem ser de uma maneira geral, classificadas em duas formas, né? Ou simetrias internas ou simetrias geométricas. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Logo dizendo, simetrias geométricas têm a ver com simetrias no espaço-tempo, com transformações no espaço-tempo. E tão importante quanto as simetrias na física para construir os modelos teóricos que a gente estuda, né, para a gente estudar a natureza, né, simetrias essas que a gente observa, é bom dizer, física é uma ciência experimental, então a gente observa isso nos experimentos e a gente traz isso para os nossos modelos. Tão importante quanto essas simetrias, como a gente vai ver, é a quebra delas, né? E na física a gente tem uma série de mecanismos diferentes de quebra de simetria que a natureza faz uso, ou, melhor dizendo, que a gente faz uso nos nossos modelos teóricos para descrever a natureza, né? Então, só para a gente criar um jargão para começar, então, vamos falar de simetria, um objeto geométrico, uma transformação de simetria num objeto geométrico, por exemplo, aqui no espaço euclidiano, né?
Então, a gente diz que a gente chama isso de uma isometria, né, que mapeia o objeto nele próprio, né. Se um objeto admite uma determinada simetria, a gente diz que ele tem essa invariância. Então, por exemplo, um quadrado mediante rotações de 90 graus, então ele é transformado nele mesmo, né? Claro que aqui a gente pode fazer uma rotação qualquer, né, nesse círculo, e ele é mapeado nele mesmo, né, uma rotação de qualquer ângulo. Simetria nas leis da natureza, como eu havia dito, né, isso vão ser caracterizadas por transformações. Essas transformações, elas são, portanto, classificadas em geométricas ou internas. Eu vou dar exemplo delas daqui a pouco, certo? E a gente diz que as equações da física, elas preservam, quando elas preservam a sua forma mediante essas transformações, a gente diz que elas são covariantes com respeito a essa transformação de simetria. Então, isso só para a gente, estabelecer um jargão, né, para a gente falar dessas coisas aqui. Então, começando com simetrias geométricas, né, então, todo mundo, quer dizer, nós físicos somos bem familiares, né, os nossos estudantes também, com transformações no espaço-tempo. Então, por exemplo, uma translação de espaço, ou uma translação no tempo, né, ou uma rotação no espaço, né. A gente pode fazer esse tipo de transformação, né, numa equação da física, ou mais geralmente numa lagrangiana, né. E existe um teorema bastante importante que relaciona a covariância das equações de movimento com relação a transformações contínuas, e isso é importante, que elas sejam contínuas, né, com N parâmetros, que, portanto, relaciona essa covariância, por essas transformações e simetrias, a leis de conservação. Então, existe uma fórmula matemática que diz para mim, diga qual é a invariância, né, ao qual as suas equações são covariantes, e eu lhe digo qual é a grandeza que é conservada, associada a essa transformação. Então, a gente sabe que, por exemplo, se a gente tem um sistema que é invariante por rotações no espaço, então se as leis físicas mostram essa invariância por rotação, a gente tem associado a ela a conservação do momento angular, né, ou do momento linear, ou da energia, no caso da translação no tempo. Então, esse teorema é devido a Amy Noether, né, que é um teorema super famoso. Ela foi estudante do Hilbert, né, e é uma matemática que tem, portanto, vários trabalhos em teorias de grupos, né, e com aplicações na física. Bom, vamos começar aqui, continuando, então, a falar de simetrias geométricas, né. Então, todo mundo conhece as transformações de Galileu, que transformam, portanto, um referencial em outro que está com uma velocidade constante, né. As equações de Newton, elas são invariantes pelas transformações de Galileu, né. Então, isso, na verdade, forma um grupo de transformações, que é o grupo de Galileu, né. E no caso de teorias relativísticas, né, a gente sabe que elas são, na verdade, invariantes pelo grupo de Poincaré, né. O grupo de Poincaré, que é um grupo de simetria que deixa invariante o intervalo ds2, que é igual a c2 dt2 menos dr2, né? É um intervalo no espaço-tempo, né? Então, as transformações que deixam esse intervalo invariante, elas, são chamadas de transformações de Poincaré, né? Esse grupo de Poincaré, ele é produto do grupo de Lorentz, que basicamente são os boosts de Lorentz e as rotações no espaço tridimensional, e as translações no espaço-tempo, né? Então, as teorias relativísticas, elas são invariantes por esse grupo de Poincaré, né? Uma transformação de Lorentz, né, aqui do grupo de Poincaré, ela pode ser parametrizada, né,
por essa equação. Então, aqui eu tenho a transformação das coordenadas, né, eu estou chamando aqui de x', tá certo? Eu posso estudar os geradores dessa transformação, realizando uma transformação infinitesimal, que eu escrevi aqui dessa forma, tá? Então, aqui eu tenho esse ômega mini é infinitesimal, tá certo? E a corrente de Noether, quer dizer, a invariância que vem dada por essas transformações aqui nas leis físicas leva a uma lei de conservação, ou seja, a corrente de Noether associada à transformação de Lorentz, ela é escrita dessa maneira. Essa equação aqui é uma equação de conservação, a quadridivergência desse tensor aqui, que é o tensor, na verdade, momento angular generalizado, tá certo? Ele é escrito dessa maneira aqui, né? Onde esse outro tensor T' aqui, ele é o tensor de momento-energia. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que, associado, portanto, à invariância por transformações de Lorentz, a gente tem, via teorema de Noether, uma grandeza conservada, que é o tensor momento angular generalizado, esse tensor aqui, certo? Ok. Para a gente caracterizar esse grupo de Poincaré, né, a gente pode escrever um elemento do grupo, né, que é essa transformação unitária aqui, que tem aqui duas partes, né, a gente vê que essas partes se fatoram, né, então essa parte aqui é o grupo de Lorentz, e esse aqui é o grupo de Poincaré. O grupo de Lorentz, que é composto por boosts de Lorentz e as rotações. E aqui eu tenho o grupo de Poincaré, que são as translações no espaço-tempo, tá? Para a gente estudar os geradores dessa transformação, a gente pode estudar as transformações infinitesimais deles, porque eles formam um grupo de Lie, e todo grupo de Lie a gente pode, portanto, compor a partir da identidade, e, portanto, estudar transformações infinitesimais para a gente estudar a álgebra deles, né? E o que é bastante interessante no grupo de Poincaré é que os geradores, né, dessa álgebra, que aqui no caso do grupo de Lorentz são esses elementos M mini, e os geradores das translações, que é esse elemento P' aqui, né, então ele tem, portanto, a componente zero dele é hamiltoniana, e as componentes espaciais é um momento linear, se vocês quiserem, tá certo? Eles formam uma álgebra no sentido de que, se a gente calcular o comutador de dois geradores M, né, então a gente obtém isso daqui, né? Se a gente calcular o comutador do gerador das translações com esses M's, a gente obtém isso daqui, tá certo? E se eu calcular, portanto, o comutador de Pmi e Pni, a gente obtém zero. A gente pode dizer que essa álgebra aqui, ela se fecha, tá certo? E essa é o que a gente chama de a álgebra do grupo de Poincaré, tá certo? Essa álgebra, gente, ela admite uma extensão, né, curiosa, que ela se chama a álgebra de Super Poincaré, né? Essa álgebra de Super Poincaré, ela leva ao que a gente entende por supersimetria. Então, aqui são os geradores da supersimetria, que eu estou chamando aqui de Q, né? E tem uma novidade aqui, né? Para que eu feche essa álgebra do grupo de Poincaré, eu tenho que permitir que ela possa admitir, além de comutadores, anticomutadores, que eu represento aqui por essas chaves, tá certo? O que é curioso aqui, né, que o anticomutador de dois geradores de supersimetria, ele tem a ver com o momento com o gerador, né, de translações. Então, a gente pode dizer que os geradores de supersimetria, eles são as raízes quadradas, né, dos geradores de translação. E aqui, obviamente, a gente tem aqui, pronto, o comutador de QMI com PMI dá zero, e o comutador desses geradores de supersimetria com os M-minis dão os Qs, tá? O que é interessante disso daqui, gente, é o seguinte, é que essa extensão da álgebra de Poincaré, ela é única, né? Eu só posso fazê-la dessa maneira se eu admitir
anticommutadores, né? E isso é bastante interessante do ponto de vista de uma justificação puramente matemática, né, para a supersimetria, porque aqui o que a gente vai ver, vai ficar mais claro daqui a pouquinho, a supersimetria, ela mistura essas transformações internas com essas transformações geométricas. E essa mistura, ela só pode acontecer via esses geradores de supersimetria, de maneira única, né? Então, essa é a única maneira de misturar transformações de simetria internas e geométricas, né? Bom, deixando de lado a supersimetria, o grupo de Poincaré é importante porque ele é o grupo de invariância de todas as teorias relativísticas, né? E, portanto, quando a gente constrói uma teoria, né, o fato da gente querer que ela seja invariante pelo grupo de Poincaré, ela determina de maneira bastante, restringe de maneira bastante, digamos, específica as teorias que eu posso construir. Né? Ok, aqui é um exemplo pronto de um curso, né, de graduação que a gente pode fazer, né, da importância, né, da simetria de Lorentz, né? Aqui nós temos, portanto, uma carga de teste, tá certo? E aqui a gente vê que fazendo uma transformação de Lorentz, tá certo? Numa direção aqui perpendicular, né, a gente vê que a força elétrica, aqui a gente vai ter uma força puramente magnética, né, nesse caso, que vai ser devido a essa corrente aqui, mas por uma transformação de Lorentz, e também levando, aqui vejam vocês, né, essa força magnética, eu tenho aqui o fio, ele está eletricamente neutro, tá certo? Então essa força é puramente magnética, mas por uma transformação de Lorentz, eu posso ir, indo para o referencial aqui, portanto, da carga, né, eu vejo uma força de origem puramente eletrostática, né, e a transformação de Lorentz, ela vai agir de maneira que a contração do espaço crie uma defasagem aqui de cargas positivas e negativas, né, e eu tenha a possibilidade de ter uma força puramente eletrostática. Então, aqui a gente vê, né, portanto, o efeito, né, dessa transformação em invariância de Lorentz, unificando, né, o campo elétrico e o campo magnético, né, unificando a eletricidade e o magnetismo, certo? Então, a importância aí das invariância de Lorentz, né, na descrição do eletromagnetismo, por exemplo, tá? Agora eu queria falar um pouquinho de transformações internas, que são extremamente importantes quando a gente quer entender as interações na natureza. Então, para a gente entender isso, vamos pegar um exemplo mais simples possível, né, que seria uma partícula quântica não relativística livre, que é descrita pela equação de Schrödinger, que está escrito aqui em cima, certo? Então, aqui nesse caso, nós temos a Hamiltoniana é a Hamiltoniana de uma partícula livre, que é, portanto, no caso não relativístico, um momento ao quadrado dividido por 2m, que a gente pode escrever como um operador, portanto, um operador gradiente ao quadrado, né? Fazendo a substituição aqui de P por H cortado sobre I gradiente. Tem uma simetria que é evidente nessa equação aqui, que é se a gente fizer uma transformação, multiplicar por uma fase, eu chamo isso de uma transformação de fase global. Eu estou simplesmente fazendo uma transformação na função de onda, psi indo para psilinha, que é igual a E elevado a I alfa, vezes a função de onda, onde esse alfa é real. Tá? Ele não depende do espaço-tempo, é um número real. Portanto, por isso que eu chamo de global essa transformação. Essa é uma simetria evidente, tá? É claro que eu posso fazer uma transformação contínua, né, de fase global, e eu tenho uma corrente de Noether associada a essa simetria, e essa corrente de Noether é simplesmente essa densidade de probabilidade aqui, né, que se conserva. Então, a gente vê que a probabilidade, ou se vocês quiserem a carga elétrica, se o psi descrever
uma partícula carregada, é a corrente de Nether associada a essa simetria. A gente poderia se perguntar, será que eu poderia fazer essa simetria ser local ao invés de global, né? E, evidentemente, a gente vê que não, porque a gente tem derivadas aqui, né, que vão atuar nesse alfa, se esse alfa depender do ponto. E aí não é mais invariante essa equação, por transformações locais. Ou seja, quando eu faço esse alfa depender de R e de T, ou seja, do ponto, né? Mas e se eu quiser, né? Se eu falo, olha, não quero saber, eu quero que essa seja uma simetria da minha equação. Que preço eu tenho que pagar? O preço que a gente tem que pagar é introduzir um campo, no caso aí, um campo vetorial, e, ao mesmo tempo que o psi se transforme desse jeito, eu tenho que obrigar que o meu campo se transforme dessa maneira aqui. E veja, portanto, eu tenho aqui uma linha que é AMI menos aqui H sobre E, só para a gente acertar aqui as unidades, né? Eu vejo que o A tem que se transformar de uma maneira que depende desse alfa aqui. Isso é o que a gente conhece como transformações de gauge no eletromagnetismo. E a gente pode, se a gente identificar esse A com o potencial escalar e vetor, né, ele está aqui relacionado aos campos elétricos e magnéticos dessa maneira. Aqui eu tenho essas transformações escritas de uma maneira não explicitamente covariante, né, para o potencial escalar e para o potencial vetor. E aí o que acontece? Eu sou, portanto, para eu ter essa invariância local, eu sou obrigado a introduzir um campo que se transforma dessa maneira, e a minha equação de Schrödinger, que era simplesmente assim, ela passa a ser assado. Ou seja, aqui eu vejo claramente que isso daqui é o acoplamento mínimo da matéria com o campo eletromagnético. Então, o que a gente aprendeu disso daqui foi que invariância de gauge, eu vou começar a chamar assim, local, por uma fase local, ela me diz como que a matéria interage com o campo eletromagnético. Essa ideia, né, que aqui é um exercício, né, ela é tão importante que ela foi buscada a ser generalizada para quando esse alfa ele pudesse ter uma estrutura um pouco mais complicada. Se a gente deixar que esse alfa aqui seja uma matriz, né, será que a gente consegue entender as outras interações da natureza, né? Então, isso começou, na verdade, com Young Mills, acho que final da década de 40, começo na década de 50, né, onde as pessoas estavam interessadas em entender as interações fortes. E aí o Young Mills, ele sugeriu que, nas interações fortes, a gente, naquela época, se achava que o próton e o nêutron eram as partículas elementares das interações fortes, né? E eles formariam um dupleto, PN, né? E aí se pensou que talvez se a gente pegasse um grupo de simetria em que esse alfa aqui fosse uma matriz 2 por 2, talvez essa simetria que poderia ser um SU2, ela pudesse explicar as interações fortes, pudesse conduzir a gente à lagrangiana das interações fortes. Isso não deu certo, e a razão é tão simples quanto o fato de que não são os prótons e os nêutrons as partículas elementares das interações fortes, mas sim os quarks. Então, na verdade, o grupo que funciona bem, né, para as interações fortes é o SU3, né? E o grupo SU2 acabou sendo útil para o que a gente chama de QFD, que é a Quantum Flavor Dynamics, ou interações fracas, né? E, portanto, essa ideia de simetria de gauge, ela é tão importante que ela serve para a gente descrever, né, na verdade, todas as interações fundamentais da natureza, as interações eletromagnéticas, a interação fraca e a sua unificação eletrofraca, e as interações fortes, e até mesmo, né, a relatividade geral, né?
porque é possível a gente chegar às equações de Einstein, né, olhando para as transformações gerais de coordenadas como uma transformação de gauge, né, e, portanto, a relatividade geral ela é invariante sob esse grupo de transformações gerais de coordenadas, né. Não foi assim que o Einstein, primeiramente, concebeu, né, a relatividade, mas é possível a gente olhar para a relatividade como uma transformação de gauge, né, onde o campo de gauge poderia, pronto, que é o nosso Gemini, tá certo? E o que faz papel de potencial, tipo AMI, na relatividade geral, seriam aí os símbolos de Christopher, né? Então, aqui, só para dizer para vocês que, de fato, a receita de gauge, né, invariância de gauge local, ela é útil, e ela serve para a gente entender as interações na natureza. Tá? É uma simetria aí interna importante. Né? Como eu havia dito para vocês, né, será que a gente consegue unir, né, se existe a possibilidade de se unir simetrias internas e geométricas, né? Existe um teorema de no-go para isso, né, que diz o seguinte, olha, se você quiser fazer isso com grupos de Lie, tá certo? Não é possível. E o grupo de invariância mais geral de uma teoria quântica de campos, ou seja, uma teoria quântico e relativística, é, na verdade, o produto direto, né, de Poincaré e um grupo interno. Posso juntar isso. Mas se eu pensar em grupos de Lie estendidos, aí sim isso é possível, tá? Isso é possível via essa extensão do grupo de Poincaré. E, de novo, o que é interessante de estudo é que a supersimetria é o único mecanismo importante para isso. De novo, do ponto de vista formal, matemático, teórico, né, a supersimetria parece uma coisa natural do ponto de vista de unificação de transformações geométricas internas. Passando aqui, né, a gente está aqui falando em simetrias, em leis da física, mas algumas questões aqui são importantes a gente colocar, né, como coloca o François Gier no seu artigo, né, a gente tem que pensar em simetrias do que a gente está falando, simetria das equações de movimento, né, simetrias de condições de contorno, ou simetrias das soluções, dos estados, né. A gente tem que se perguntar simetrias em que escala, na microscópica, na macroscópica, né, a altas energias, a baixas energias, qual o papel da temperatura nisso? Essa simetria, ela sobrevive em temperaturas altas ou baixas? Como é que isso acontece, né? Simetrias em que nível, né? Quer dizer, as simetrias, elas podem ocorrer numa simetria clássica, mas será que elas sobrevivem na teoria quântica? Né? E, finalmente, que tipo de simetria, né? Ela é exata, ela é aproximada, ela é quebrada, né? E se ela for quebrada, que mecanismos de quebra a natureza faz uso, né? Ou a gente, melhor dizendo, a gente faz uso para descrever, do ponto de vista teórico, né? A gente tem aí quebras explícitas, quebras espontâneas ou quebras anômalas, né? Que eu vou falar especificamente sobre cada uma delas aí e dar algum exemplo no que segue. Então, como eu falei para vocês, né, então a gente tem aí alguns mecanismos de quebra de simetria que são importantes, né? Quebra explícita, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar no efeito Zeeman, né? Simplesmente colocar aí um átomo num campo magnético, e a gente vê aí que a gente quebra aí a degenerescência de alguns níveis de energia, quando o campo magnético tá ligado, né? E a presença de um campo magnético numa dada direção quebra explicitamente, né, a simetria outrora rotacional. Né? Quebra anômala de simetria, ela é super importante, né, na física, e ela é entendida da seguinte maneira: a gente tem uma lagrangiana, uma simetria que é válida a nível clássico, tá? Mas quando a gente quantiza a teoria, essa simetria é quebrada. A natureza faz uso disso de várias maneiras, né? Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, né, a cromodinâmica quântica, a QCD, ela é invariante de escala, por transformações de escala, né?
Só que a natureza não é assim. As interações fortes não são invariantes de escala. Essa invariância de escala, ela é quebrada a nível quântico, né? Quando a gente, pelos infinitos que vão aparecer lá, a gente vai regularizar essa teoria, vai aparecer uma escala de massa, né? E a gente sabe, por exemplo, que gluons formam estados ligados com alguma massa, então essa simetria ela é quebrada quanticamente, né? Um outro exemplo que eu vou discutir é um exemplo famoso, que é a simetria, se chama o triângulo axial vetorial vetorial, que tem a ver com essa correção aqui, né? Tem a ver com o decaimento do pion em 2 fótons. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a simetria que rege aqui esse diagrama e por que ela é quebrada e como ela é quebrada, e se ela é quebrada e por quê, né? Pronto, então a gente vai falar disso daqui. E a gente tem também a quebra espontânea de simetria, que é quando as minhas soluções, elas não dividem a mesma simetria que a lagrangiana tem, né? Então, basicamente, a gente pode pensar que a lagrangiana, ela tem uma simetria, mas essa solução aqui, ela é instável, né? E aí, essa simetria, ela vai ser quebrada pelas soluções que vão ser, portanto, mais estáveis, né? O mecanismo de Higgs, ele faz uso da quebra espontânea de simetria, né? E isso dá massa às partículas elementares do modelo padrão. E é importante, portanto, é um mecanismo importante aí para a gente entender a unificação eletrofraca, né? E o bóson de Higgs. Aqui tem um exemplo que eu tirei aqui do seminário do professor Gier, né? Que para a gente ver, né, as diferentes simetrias se manifestando, né, é interessante, para a gente ver a simetria se manifestando no sistema, em geral a gente precisa de um parâmetro, né? Então aqui tem um exemplo, por exemplo, a temperatura no universo, né? Então, à medida que o universo vai esfriando, tem uma série de simetrias que vão sendo quebradas, né? Então, aqui nesse caso, é um exemplo simplesmente de hidrodinâmica, né? Aqui a gente tem um cilindro muito longo, né? E aqui, isso aqui, portanto, é um corte, né? Transversal, né? E o que a gente tem aqui é o fluxo de um fluido, né? Que passa por esse cilindro infinitamente longo aqui. Então, a gente pode caracterizar, né, o escoamento desse fluido por esse cilindro, né, por uma quantidade que se chama número de Reynolds, né, que é escrito dessa maneira aqui, né? O número de Reynolds é L vezes V dividido por Ni, onde o L é o diâmetro do cilindro, o V é a velocidade do fluxo, né? E Ni é a viscosidade desse fluido. Então, a gente vê aqui, para um número de Reynolds 10 a menos 2, né, a gente tem aqui simetria esquerda-direita, né, escoamento, para cima e para baixo, né. A gente tem invariância por translação temporal, né, e a gente também tem uma invariância com relação a translações ao longo da direção do cilindro, né, subindo aqui. Então, à medida que o número de Reynolds vai aumentando, a gente vai perdendo essas simetrias quase que uma a uma aqui, tá vendo? Começa a haver aqui uma turbulência, se vocês quiserem, aqui, a gente já perde essa simetria left-right, né? E aí a gente vai aumentando o número de Reynolds, perdendo essas simetrias uma a uma aqui, tá certo? E o que talvez seja curioso é que a gente recupera essa simetria, né, quando o número de Reynolds fica muito, muito grande, né? Vocês vejam aqui, o escoamento ele começa a ter de volta, né, essas simetrias que ele tinha antes com o número de Reynolds pequeno, né? Só para a gente aqui ter uma ideia que é importante associar um parâmetro quando a gente está analisando o comportamento da simetria num sistema físico, né? Ok. Existem simetrias também que a gente chama de discretas, né, na natureza, né? Tem uma simetria que ela é muito, por exemplo, as leis de Newton. Marcos, uma pergunta apareceu aqui, o que são os números de Reynolds, né, ali
naquele problema? Surgiu essa pergunta aqui. Ah, tá. Bom, olha, o número de Reynolds, ele, bom, olha só, é um parâmetro fenomenológico, né? Ele aparece, eu acho que ele deve aparecer nas equações de Navier-Stokes. Eu não sou muito, eu não tenho, assim, muita, pronto, hidrodinâmica não é lá muito o meu forte, mas de qualquer maneira é um parâmetro fenomenológico, a gente está vendo aqui, né, que caracteriza o escoamento, né? Ele tem a ver, vejam só, com a velocidade do fluxo, a viscosidade, né, e o tamanho do objeto aqui, né? Então, é um parâmetro, se você quiser, simplesmente aqui é um parâmetro que caracteriza, né, esse fluxo através desse cilindro, tá? Então, são esses aqui os 3 parâmetros principais, e o número de Reynolds, ele entra nas equações dinâmicas, né, que explicam, portanto, o fluxo de um fluido, tá certo? Então, é um parâmetro fenomenológico de equações da hidrodinâmica. Bem? Obrigado. Tá, então, vamos só, por que eu estou aqui falando um pouco de simetrias discretas? Porque, vejam só, a paridade, né, se você pegar as equações de Newton e fizer R, que é a posição indo para menos R, né, a gente vê que isso é uma simetria óbvia das equações de Newton, mas isso é quebrado na mecânica quântica, né? Então, vejam só. Então, as interações fracas, por exemplo, elas quebram ambas, né, as simetrias por conjugação de carga, que transforma partícula em antipartícula, quanto paridade, tá certo? Então, e também existe evidências, né, de violação, de quebra de simetria CP na natureza, e por causa do teorema CPT, vejam só vocês, né, CPT é um teorema que diz o seguinte, olha só, se a gente tem uma teoria relativística local, tá certo? Então, a simetria, o conjunto das operações C, P e T é uma invariância dessa teoria, tá? E por CPT ser uma invariância, se CP é quebrado, então T tem que ser quebrado também, para que CPT seja uma invariância. Então, o que a gente vê é o seguinte, que no mundo quântico, né, a invariância por translação temporal, ela pode ser quebrada, e, portanto, CP é quebrado. Então, existem vários mecanismos. Essa quebra CP, ela é pequena, né? Ela é bastante pequena, mas ela é muito importante, porque, de alguma maneira, ela privilegia a formação de matéria sobre antimatéria no universo, ou seja, a assimetria bariônica, né, que é uma coisa que a gente precisa explicar de maneira satisfatória ainda. Existem vários mecanismos que são estudados, e isso é um campo ativo de pesquisa de quebra CP na natureza, tá? E aí, vejam só, né, mesmo a simetria CPT, e, portanto, por causa do teorema CPT, a simetria de Lorentz, ela, em princípio, pode ser quebrada, e isso deve acontecer de maneira irrefutável na escala de Planck, né? A simetria de Lorentz, ela é quebrada lá, e a pergunta que se faz é se existe algum sinal fenomenológico que de quebra de simetria de Lorentz na natureza. Então, isso existe, grupos de pesquisa que trabalham ativamente nisso, né, hoje em dia. Por exemplo, na Universidade de Indiana, onde tem um Instituto de Simetrias do Espaço-Tempo, tem vários grupos de pesquisa aqui no Brasil que trabalham com quebra de simetria de Lorentz, como o grupo lá do Maranhão, o grupo da Paraíba e outras pessoas aqui em São Paulo também, né? Então, mesmo a simetria de Lorentz, que a gente tem, em princípio, como algo, né, sacro-santo, isso, vejam só, ela pode, né, e certamente ela é quebrada na escala de Planck, e existem, podem haver resquícios de quebra de simetria de Lorentz que possam ser detectáveis, e para isso existe uma série de experiências que estabelecem, portanto, bounds experimentais, né, e teorias efetivas que são construídas para experimentar, para verificar esses bounds, né. Ok.
como prometido aqui para vocês, eu queria falar aqui mais especificamente em anomalias, né? Então, anomalias, na verdade, são quebras quânticas de simetria, ou seja, é uma simetria que existe na teoria clássica, mas ela é quebrada quanticamente, tá certo? Mais especificamente, eu queria falar do exemplo dessa simetria que é famosa, né, para os físicos de partículas, né, que se chama a anomalia do triângulo, tá? Então, a anomalia do triângulo, eu tenho aqui o decaimento do pion em 2 fótons, tá certo? Então, vejam só o que acontece. Esse decaimento, ele é descrito, basicamente, por uma amplitude de probabilidade que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, né, vejam só, o que é isso daqui? Isso daqui é uma coisa que eu chamo de diagrama de Feynman, tá? Esse diagrama de Feynman, ele envolve aqui, né, um pedaço dele aqui que eu chamo de loop, né? E esse loop é uma correção quântica. Toda vez que eu tenho aqui um loop num diagrama de Feynman, eu posso olhar para isso como uma correção quântica, tá? Essa correção é quântica na medida que eu posso sempre, toda vez que vocês virem aqui um loop num diagrama de Feynman, associe um fator de H cortado a esse loop. Quanto mais loops eu tiver, mais H cortados eu tenho, tá? E também é uma correção semiclássica, no sentido de que aqui eu tenho esses vértices, né? E esses vértices são nada mais, nada menos do que interação. Em geral, em teoria, em física de partículas, né? Para a gente fazer cálculos, a gente tem que usar a teoria de perturbação, porque as equações são extremamente não lineares, né? E, felizmente, né, as constantes de acoplamento, elas são pequenas, de maneira que a gente pode pensar numa expansão semiclássica também. Então, além de ser uma expansão perturbativa, é uma expansão semiclássica. Então, vejam só, eu tenho 1, 2, 3 potências a constante de acoplamento, que são pequenas, né, e o fator de H cortado aqui. Queria falar para vocês aqui de uma coisa que vai ajudar a gente a entender a anomalia do triângulo, né? Aqui, gente, eu desenhei o que eu chamo de tensor de polarização do vácuo, né? Isso daqui seria uma correção ao propagador do fóton, tá certo? Essa correção ao propagador do fóton, ela pode se dar, por exemplo, por um loop fermiônico. Então, vejam que aqui eu tenho um vértice da eletrodinâmica quântica, né? Eu tenho aqui um fóton, e aqui eu tenho 2 férmions, isso é um vértice da eletrodinâmica quântica, tá? Então, vejam que a gente pode fazer esse diagrama de Feynman aqui. Esse diagrama de Feynman, portanto, tem um fator H cortado associado a ele, e aqui eu tenho uma constante de acoplamento em cada um desses vértices, né? Então, eu posso calcular essa amplitude de probabilidade. Essa amplitude de probabilidade, ela tem uma expressão matemática que é dada por essa integral aqui, e eu posso construir essa expressão matemática via regras de Feynman, né? E o que é interessante quando a gente constrói um diagrama de Feynman é o seguinte: a energia e o momento têm que se conservar em todos os vértices. Então, aqui eu estou entrando com o momento P, e aqui eu tenho um loop, tá? Só que vejam que eu tenho uma arbitrariedade aqui, né? Na maneira como eu tenho aqui, como eu escolho o rótulo desse loop, tá? K1 e K2 pode ser qualquer quadrimomento, contanto que K1 menos K2 seja igual a P, porque se K1 menos K2 for P, eu conservo o momento, tanto aqui, a energia e o momento, tanto aqui quanto aqui, tá? E aí a gente vê que K1 e K2 pode ser qualquer coisa, contanto que isso daqui valha, né? E dessa maneira eu posso fazer uma parametrização para K1 e para K2, dessa maneira aqui, introduzindo um alfa, né? Alfa é um número real aí qualquer, tá? E eu chamo isso daqui de rótulo arbitrário. Então eu posso rotear esse loop de uma maneira arbitrária, com um alfa qualquer, contanto que K1 menos K2 seja igual a P. Então eu tenho aqui o que eu chamo de um rótulo, né, arbitrário nesse diagrama. O que é curioso nesse roteamento arbitrário dos momentos em diagramas de Feynman é que a invariância por roteamento no diagrama de Feynman, ela implica em invariância de gauge e vice-versa, né? Foi uma coisa que a gente mostrou,
né, com alguns colaboradores, originalmente o Orimar Batistel, lá da Universidade Federal de Santa Maria, e depois os colaboradores dele, isso já tem aí alguns anos, né, já tem aí mais de 15 anos, quando isso foi mostrado pela primeira vez, né, e eu tenho vários trabalhos nessa linha. Aqui, gente, não se assustem, é só para a gente ver, eu só quero mostrar para vocês aqui o seguinte, isso daqui é o resultado desse cálculo, tá certo? Desse cálculo aqui. Então, a gente calcula essas integrais todas, né? E a gente vê uma coisa curiosa aqui, ó. O resultado dessa integral tem dois pedaços. Um pedaço que eu chamei pitil e um outro pedaço horroroso aqui. O que é curioso a respeito desse pitil é que ele depende explicitamente de K1 menos K2, ou seja, ele é invariante de rótulo. Todos os outros pedaços não dependem de K1 menos K2. Todos os outros pedaços são dependentes do rótulo, que estão aqui expressos por K1 e K2. Além disso, esses rótulos eles estão multiplicados por esses objetos aqui que eu chamei de Y, né, que são termos de superfície. São diferenças de integrais infinitas com o mesmo grau de divergência. Mas são diferenças finitas. Se a gente exigir invariância de rótulo, né, ou seja, se a gente quiser que tudo isso daqui seja zero, então o tensor energia-momento ele é transverso. E é importante que ele seja transverso, né? Ser transverso significa obedecer a essa identidade aqui, que eu chamo de identidade de Ward, tá certo? E veja só esse pedaço pitil que obedece a essa identidade de Ward. E essa identidade de Ward, ela quer dizer nada mais, nada menos que o fóton continua sem massa, sempre. Então, existe uma relação entre invariância de rótulo e invariância de gauge. Mas será que é sempre assim, né? E aí, eu chego para vocês nesse diagrama, tá certo? Que é, portanto, o diagrama que a gente usa para explicar o decaimento do pion em dois fótons. Então, ele é um diagrama de Feynman desse jeito aqui. Eu tenho aqui um vértice, que eu chamo de vértice axial, por causa de uma matriz de Dirac aqui, gama 5. E eu tenho aqui um vértice vetorial, gama mi, e outro vértice vetorial aqui. Por isso que esse triângulo se chama AVV, tá? De novo, eu tenho que ter conservação de energia momento em todos esses vértices aqui, né? Então, portanto, eu tenho aqui um momento K, que é o momento do loop, e tem esses momentos arbitrários K1, K2 e K3, que, para conservar a energia momento aqui, eles têm que satisfazer essas equações aqui, tá? Agora, o que eu posso fazer é ver que eu posso descrever esse diagrama, né? Aqui é um outro diagrama que também contribui, é um diagrama que contribui, é o diagrama de pernas cruzadas esse daqui, tá? Que eu também tenho que somar, tá certo? Isso aqui é um detalhe de teoria de campos. Só para dizer para vocês, são dois diagramas que eu tenho que somar. Basicamente, os dois são AVV, tá? E aí vejam que eu tenho a liberdade de roteamento aqui novamente. Eu posso introduzir parâmetros alfa e beta, tá certo? Para K1, K2 e K3, e essas diferenças, elas continuam sendo satisfeitas. Então, eu tenho aqui uma arbitrariedade de roteamento nesses diagramas expressa por alfa e beta. E aí vejam só vocês, por que isso é uma anomalia? É uma anomalia para começar pelo seguinte, classicamente, ou seja, a nível clássico, sem aquele loop nesse diagrama aqui, sem esse loop aqui, tá certo? Essa amplitude obedece a essas equações, que são as identidades de Ward, tá? Eu tenho aqui Pmi contraído com Tmini tem que ser igual a zero, o Qni contraído com Tmini tem que ser igual a zero, eu chamo essas identidades aqui de vetoriais. E o P mais Q alfa Tmini também é igual a zero, quando a teoria é sem massa. E, portanto, essas identidades, elas são satisfeitas a nível clássico. Acontece que, quando eu calculo essa bolha aqui, o que acontece? Essas identidades, elas são quebradas. E elas são quebradas de uma maneira bastante curiosa, olha só. A vetorial, eu posso, quando eu faço essa conta, eu obtenho isso aqui. Eu tenho, portanto, uma quebra.
não é mais igual a zero, é igual a isso aqui. Mas todas elas ficam parametrizadas aqui por um número que eu chamei de A, e esse A tem a ver com esse roteamento, e também com esse termo de superfície aqui. Tá? E aí a gente vê o seguinte, olha só, se eu quiser escolher esse A para quebrar essas identidades vetoriais, né, então eu tenho que fazer o A igual a menos 1. Né? Aí eu quebro essas duas, desculpa, o A igual a menos 1, ele satisfaz essas duas aqui, porque aqui vai dar 0 e 0. Só que aí quebra a identidade axial. Se eu quiser, no entanto, satisfazer a identidade axial, escolher o A igual a 0, né, aí eu quebro as outras duas. Ou seja, eu tenho aí uma anomalia que transita nessas três identidades de Ward. E é bom que seja assim, porque não sou eu quem tem que fazer a conta e escolher que identidade de Ward que eu tenho que quebrar. Tá certo? Eu tenho que ter uma democracia aqui nessa quebra, tá certo? Até porque, como eu vou aqui contar para vocês, né? Esse diagrama, no caso do decaimento do pion em 2 fótons, é necessário para isso que as identidades de Ward vetoriais elas sejam preservadas e a axial, portanto, seja quebrada. Mas em uma outra instância no modelo padrão, o mesmo diagrama me diz o contrário, que o que eu tenho que quebrar, né, é a identidade axial. Desculpa, o que eu tenho que preservar é a identidade axial. Por exemplo, quando eu vou explicar o decaimento do próton no modelo padrão. Né? Então, vocês vejam aqui, né, como é que essa invariância de rótulo, como é que ela tem um papel aqui em deixar explicitamente, de maneira democrática, né, essa quebra nessas identidades de Hilbert, né, e vejam só, o valor da anomalia, ele fica igual. É a identidade. E agora, qual identidade de Ward é quebrada? Isso é para a natureza decidir. O meu modelo teórico, ele não tem que dizer para a gente, né, que identidade vai ser quebrada. E essa conta, nesse sentido, ela está bem feita na medida que ela não quebra especificamente nem a axial, nem a vetorial. Mas isso fica, a anomalia fica transitando entre essas três identidades de Ward. Gente, está aqui sem conclusão, porque simetria é o nosso instrumento de trabalho, tá certo? Na construção de teorias físicas, né? E tão importante quanto as simetrias são os mecanismos de quebra delas, né? Então, vejam só, a supersimetria, por exemplo, ela é uma simetria super bonita, né? Que prevê, no entanto, aí, partículas supersimétricas que a gente ainda não detectou nos aceleradores. Né? E isso pode querer dizer, muito bem, que a gente não entendeu ainda o mecanismo de quebra das supersimetrias, porque a supersimetria ela é uma simetria quebrada da natureza. O mecanismo de quebra, se a gente souber bem como ele funciona, talvez determine de maneira mais certa em que região de energia essas partículas supersimétricas eventualmente aparecem. Então, é isso que eu queria falar para vocês. De maneira nenhuma, esse seminário, ele exausta, né, esse tema, mas, assim, é um tema tão bonito, e eu acho que, por ser tão bonito, ele cabia bem no nosso colóquio. Então, é isso, eu acabo por aqui. Muito obrigado, Marcos. Perguntas? Aí quem quiser pode abrir o microfone para fazer perguntas. Marcos, eu tenho uma pergunta sobre exatamente o que você disse sobre você procurar novas físicas a partir de simetrias do problema. Como eu não sou da área, o quão isso está, é algo ainda muito utilizado para
na física atual? Sim. Na física de partículas? Sim. Por exemplo, existem vários teóricos, né, que trabalham com... Quer dizer, essa ideia de unificação é uma ideia muito bonita, né? E a gente sabe que, por exemplo, a gravitação, ela está fora, né, desse esquema de unificação das teorias, a teoria AQD, né, a cromodinâmica quântica e as interações fracas. A gravitação fica para fora. E a gente sabe que os grupos de Lie, né, SU2, SU3, etc., eles têm, descrevem essas interações que a gente conhece tão bem, né? Então, existem muitas pessoas que tentaram construir grupos maiores, né? Por exemplo, grupos SU-N, onde N é maior, né? 5, 6, 7, né? Para tentar englobar unificar as interações, todas as interações, para que isso partisse de um princípio só. E, quem sabe, a gravitação. Muitas vezes não deu certo. E aí o que acontece é que muitas vezes o modelo começa a ficar muito complicado, né? E vejam só, quer dizer, o mesmo modelo padrão, né, ele tem aí 26 parâmetros de input, que são parâmetros arbitrários, né? Então, a gente sabe que o modelo padrão de física de partículas elementares, ele é um modelo efetivo, ele não é uma teoria fundamental, e um sinal disso são esses vários parâmetros de input, parâmetros que você tem que botar com a mão via experiências, né? E aí, o que acontece é que, nesses modelos de unificação, via aumentando o tamanho do grupo, os modelos começam a ficar extremamente complicados, né? E aí as pessoas tentam, incorporar a supersimetria, e aí, quando não se vê a supersimetria nos aceleradores, numa escala de energia que a gente achava que já podia ter, as pessoas começam a deixar a simetria, a supersimetria de lado e começam, por exemplo, a explorar o fato de que talvez o nosso mecanismo de quebra eletrofraco ele não seja tão simples assim. Pode ser que tenha mais Higgs, pode ser que o Higgs, na verdade, seja uma partícula composta, e isso pode explicar, né, uma série de discrepâncias experimentais que a gente tem, que a gente já pode medir, né, no modelo padrão, mas é assim, no caso da teoria de cordas, né, a teoria de cordas é onde, ao invés de a gente ir para a invariância da linha de mundo de uma partícula, a gente pensa na invariância de uma superfície de mundo, então isso, de certa maneira, é uma extensão, né, simétrica, de simetria, ela só faz sentido com a supersimetria. Você tem que botar a supersimetria na teoria de cordas, né, para entender, por exemplo, o número de dimensões do espaço-tempo. Porque a teoria de cordas, em princípio, ela prevê até o número de dimensões do espaço-tempo. Mas isso dá 26 se você não colocar a supersimetria lá dentro, né? Mas, enfim, eu acho que, sim, simetria é o guia de construção de teorias físicas, né? E as pessoas trabalham ativamente com isso, sim. E aí elas vão largando ou continuando à medida que essas coisas vão ficando muito complicadas, começam a depender de muitos parâmetros, né? Obrigado, Marcos. Tem uma pergunta aqui no chat, do Lucas Valentim. Esse conteúdo é visto no BCT ou na licenciatura em Física? Sim, olha... Aí a física de partícula... Todo curso, toda a física, toda vez que a gente vai apresentar uma teoria física, quer seja ela a nível clássico, a mecânica newtoniana ou a mecânica quântica, a gente vai certamente usar conceitos de simetria nisso. Então, por exemplo, uma coisa que é bacana, a gente tem as leis de Newton, né, de gravitação. A lei de Newton de gravitação, 1 sobre R2, isso tem simetria esférica, né? No entanto, a gente tem órbitas elípticas, né? Como é que foi quebrada essa simetria, né? Por condições iniciais, né? Quer dizer, então, os argumentos de simetria, eles permeiam todas as teorias físicas e certamente, né, nos cursos de ciência, a gente vai explorar esse conceito de todas as maneiras possíveis, né?
porque, de fato, esse é o guia, né, de construção das teorias físicas. Se não diretamente a gente estuda isso, pelo menos indiretamente, no fundo, do que a gente tá passando nos cursos de física, a gente está vendo essas simetrias, né? Exato. Mais alguma pergunta? Oi, Marcos, eu tenho uma perguntinha. Oi. Eu lembro que uns anos atrás eu tinha lido algum paper sobre alguém mostrando ou tentando mostrar que se você quebrasse CPT, você quebraria Lorentz. Isso procede? Como é que ficou isso aí? Olha, existe um teorema, esse teorema é velho, que é o tal do teorema CPT, que diz o seguinte, que teorias relativísticas locais, então, CPT tem que ser preservado, né? Então, esse teorema ele vai num sentido só. Acontece, eu estava lendo ontem, existe uma controvérsia nesse teorema CPT, no sentido de que, em que medida invariância de Lorentz e invariância CPT, essas coisas estão ligadas. A coisa não é tão trivial assim, e tem gente que diz que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso para mim é surpresa, né, na verdade, e o que eu posso dizer é o seguinte, existe um teorema, sim, que diz que teorias locais relativistas no CPT. Mas a volta disso, por exemplo, já não é mais verdade. Certo, então ainda está aberto, é isso? Ainda está aberto, ainda está aberto. Eu li um trabalho ontem sobre isso, um Physics Review Letters, né, recente. Né? Uhum. Então, isso realmente, eu diria que ainda é uma confusão, isso, na verdade. eu entendo. Não trabalho na área, mas é bastante controverso. Bom, vamos esperar, então. Obrigado. Bom, então... Desculpe, alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, William. Bom, Marco, então, nessa parte aí da simetria, que aqui, apesar da gente pensar que em conservação de simetria de Lorentz, CPT, algumas pessoas já pensam já trabalham com, nem que sejam pequenas violações na simetria de Lorentz. Mas quanto à simetria CPT, existe alguma coisa que possa dizer que há possibilidades dessa quebra de simetria CPT? Existem tantos trabalhos teóricos quanto experimentais, né, envolvendo birrefringência da luz, etc., com relação à quebra CPT. Então, existem estudos tanto na parte de invariância de Lorentz, quanto na parte de CPT, e existem estudos tentando fazer uma conexão entre uma coisa e outra, né? Quem trabalha com isso ativamente é o grupo do Kostelek, na Universidade de Indiana, ele domina isso no mundo todo, né? Tem vários grupos aqui no Brasil que colaboram com o Kostelek, mas se você quiser saber sobre quebra de Lorentz e violação de CPT, o Kostelek, Alan Kostelek, ele tem uma página e é só sobre isso. Ele é o cara que hoje em dia, é a pessoa com que as pessoas querem trabalhar para estudar isso. Né? Ok. Mais alguma pergunta? Um último comentário, Marcos. Eu sou muito fã do Escher, então adorei você começar a palestra falando exatamente sobre a obra dele. Eu sou muito fascinado. Eu sou muito fascinado por as coisas dele. Desde pequeno, assim, me intrigava aquelas coisas todas. Também. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço a todos que estão aí até então e até mais. Até mais. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem. Tchau. Ok, até quarta. Até quarta.